Fala pessoal, beleza? Estamos aí mais um episódio do Pod Constrói. E aí, Érico, como você tá? Tudo certo, graças a Deus. E você? Bem. Iniciando mais um. Mais um, né? Mais um com amigos de infância. É. Estudaram junto. Estudamos junto. Vieram dar uma força pra gente, pro canal. São mães, empresárias. Apreciadoras de álcool, pelo jeito. De álcool também. Vamos descobrir, será que é por sofrência isso? Sofrência. Tá na moda, né? É. Bom, empresárias do Estúdio MA, Renata e Camila, obrigado por ter vindo aí. Nós que agradecemos o convite, muito obrigada, né? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Sim. Valeu, gente. Vocês estão vindo para suprir um negócio que tá na descrição do nosso canal, né? Porque a gente é engenharia, tecnologia e arquitetura. A gente não teve nenhuma ainda. Primeiras arquitetas, São as primeiras. Que honra! Somos as primeiras. É. Amiga de infância do Robertinho, né? Estudaram junto, né? Estudamos juntos. A gente se conhece desde os... no colegial, né? Então foi ensino técnico ali, já tava na área de edificações, ali onde surgiu toda a amizade. Legal, meu. E ali que surgiu também o viés do álcool. Nessa hora. Inclusive. Pô, começaram cedo, então. Começou cedo. Legal, meu, legal. Bem, aqui eu não sei se vocês já acompanharam alguns vídeos nossos, mas, meu, a gente aqui quer conhecer vocês... a trajetória de vocês, e aí depois a gente começa na parte da arquitetura, né, Robertinho? Quem começa? Renata? De onde? Não, Camila? Então vamos lá. Não, na verdade, acho que a nossa vida é mais arquitetura do que antes, né? Que a gente sempre estudou desde cedo, né? A gente fez ensino médio técnico em edificações, então desde sempre isso já está muito ligado na nossa história. Mas a gente se conhece desde da escola, e aí no ensino médio a gente teve uma grande amizade, e desde ali, então, a gente sempre falava de trabalhar juntas, os planos juntas, né, as metas, e aí desde lá, trabalhei em outros escritórios de arquitetura, né, fiz estágio, estagiamos juntas, inclusive, né, na prefeitura. Na prefeitura de Barueri, nosso primeiro estágio. Foi o primeiro? No técnico, né? No curso técnico, né? E aí depois... Então a vida vai estar alinhada das duas sempre, aí, né? O caminho todo junto. Apesar da faculdade serem faculdades diferentes, ambas fizeram arquitetura, né? Mas em faculdades diferentes, terminou a faculdade, eu terminando o estágio, apareceu um projetinho aqui, vamos fazer juntos esse projeto? E aí foi indo, caminhando, e 9 anos de escritório. 9 anos já? 9 anos. Uma longa trajetória. Uma longa trajetória. E uma boa parte, em paralelo, eu trabalhava numa grande multinacional, né? Era a Gerdau. Fiquei 12 anos lá. Então, eu ficava junto com o escritório com a Renata e lá ficava também. em paralelo. Em paralelo. Meu, muita gente faz isso no início, né? Então, assim, você não rodar. tem noite, você não tem sábado e você não tem domingo. Sim. Então, isso era a nossa vida, né? Então, mas foi muito rico a Gerdau. Nossa, agregou demais pra mim. Então, pra mim, pro escritório também eu acho muito que bom. Parte de processos, né? Tudo. Eu trouxe muita coisa. Muita coisa que eu aprendia lá mesmo, assim, com os gestores que eu tive oportunidade de estar junto. Então, tudo que eu aprendi, eu desdobrava pro escritório. Então, foi muito rico essa parte, né? E é muito legal, né? Porque eu sempre fiquei mais com essa parte de criação, porque meus estágios anteriores já eram em escritórios de arquitetura, então eu já tinha mais ou menos essa base de escritório de arquitetura, e a Camila, como veio... mais fabril, ela vem muito mais com essa parte técnica, né, de engenharia, de processos, então realmente foi, uma completou a outra ali, né, complementou a outra. Eu acho que na sociedade tem que ser isso, né? Sim. Eu não sei, questão comercial, quem faz um pouco mais, porque tem isso, né? Você acaba deixando um pouco ali a parte técnica. No início era engraçado, porque no início a gente fazia tudo as duas juntas, tudo. Era uma reunião, era as duas. Tinha que sair numa obra, era as duas. Tudo era as duas. Chegou um momento, que bom, né, que chegou esse momento, que a gente falou, não dá mais, a gente vai ter que dividir. Então, assim, então tem que ir na obra? Não que a Renata não vá, mas assim... tem de ser eu que vou na obra. Tem que fazer a reunião de orçamento. A Renata vai fazer a reunião de orçamento. Então a gente começou a dividir esses processos. Tem que lidar com os projetos no escritório. Aí a Renata. Então não que eu não tenha pitaco, mas é isso que acontece. A gente entendeu, né, que ainda bem que somos duas, a gente consegue a separar, vantagem, né? Sim. E a gente separou onde cada uma tem mais afinidades. afinidades. Então a Camila tem mais afinidade
em gestão de obras e eu mais na gestão de projetos ali. Então a gente vai separando assim, mas tá sempre uma dando pitaco Na outra. E até as nossas pós também foi meio correlacionado a isso Sim, também, né? é. Renata porque tem especialização de Me especializei em design de interiores e a Camila na parte de gestão de projetos. Então legal. acabou nisso também. Então a vida tá meio em paralelo aí, né? Tá junto, ó, vai bem, né? Desse jeito, né? Legal, legal. E a sua história, como é que ficou? Nossa. Né, É praticamente isso aqui. a única coisa que eu tô vendo é que tem uma Gerdau no meio do Tem assunto uma aí, Gerdau no meio. Em paralelo. Eu saí do estágio com 18 anos, que foi quando eu também... foi com 18 anos, foi quando eu entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, a Gerdau já me chamou. Então, como eu tinha o técnico de edificações, então foi ali o ponto, né? Então, eu entrei na Gerdau para trabalhar com projetos estruturais. Então, era de ponte, viaduto, estádio, metrô. Então, eu trabalhava com esse tipo de projeto. Tá. Então, foram 12 anos. Assim, 7 eu fiquei na área de projetos e o restante eu fiquei em área comercial. Que aí eu já fui para outra linha. Eu saí da parte de corte e dobra. Ah, tá. Era isso que eu ia perguntar. É projetos, corte e dobra. Então, Isso, leitura de era projeto para era poder tudo mandar... isso. Aí eu lidava com fábrica, todo esse esquema, aí eu lidava tudo. Legal. E aí, na parte comercial, eu já fui mais para usina. Outra vertente da Gerdau. Então, era outro... E foi muito bom para mim também, né? Então, uma parte eu fiquei interna e nos últimos 2 anos eu fui para a área externa. Aí eu já lidava direto Com o os público. donos das empresas. Porque para comprar na usina da Gerdau é volume alto, né? um volume muito alto. E aí, geralmente, a gente já lida direto com os donos das empresas. Então, era Legal. outro patamar isso também. trouxe bagagem, eu acho que Tudo, totalmente tudo. direto pro escritório. Sim. Totalmente. Né? Sim. Porque os contatos que deve ter feito Sim. também É muito ajudaram, bom. né? Sim. Que legal, meu. Legal. Uma loucura. E aí, Robertinho? Aproveitando, então, assim, porque então agora chegamos na MA, né? Isso. No escritório agora. Teve a divisão de vocês, de tarefas, né? Vocês já estabeleceram as tarefas. Como que vocês... Porque eu acho que na arquitetura a gente tem muito a questão do design próprio, né? Vocês terem o estilo de vocês, assim. Isso daí já veio desde da base. Como que vocês estabelecem isso? Porque tem uma gestão de obra, tem uma interna, mas eu acho que os gostos também Sim, são distintos, são. tem que atrelar ali, né? Sim, eu acho que como a gente, desde cedo, né, desde a da época do curso técnico, a gente já vem estudando juntas muitas coisas, eu acho que muitos gostos foram assimilando ali, né? Tá. Então, é óbvio que às vezes a gente tem algumas divergências em questão de gosto, mas a grande maioria a gente tá sempre muito alinhadas. Eu acho que é realmente essa sintonia mesmo. Sim. E Nessa aí, criação. E assim, mesmo que eu não esteja no escritório, em grande parte, mas quando as meninas, por exemplo, da nossa equipe, ou a Renata manda no grupo, eu dou meu pitaco também. Ou quando eu apareço no escritório, eu falo, que projeto vocês estão fazendo? Aí elas mostram, eu falo, deixa eu ver aqui. É que ela olha mais na parte, como que eu vou fazer isso ficar... Isso, e aí funcionar, esse é o essencial. ponto, entendeu? Porque Esse eu é o já meu dou mais ponto. aquela viajada. Eu quero já criar um negócio diferente. Quer dificultar quero o negócio pra quem vai executar, porque né? o negócio tem que ser diferente de tudo que a gente já viu. Aí ela fala, tá, mas como isso vai funcionar? Quem que vai fazer isso aí? Exato. Aí você se eu vira. já vou um pouquinho pra esse lado, assim. Mas os escritórios, depois a gente chega na questão do projeto e execução, que eu queria conversar também, né, para entender, assim, porque a gente conhece outros escritórios e eu vejo que quando dá certo a questão da sociedade é isso, né? A pessoa de obra começar a fazer uma leitura de projeto para otimizar um pouco ali e não Sim. deixar só E muita coisa a gente aprendeu também batendo cabeça, né? Acredito. Não passa assim, a Sim. mínima situação, porque isso é real. Uhum. Então, muita coisa a gente foi aprendendo e eu estando mais na obra em si, eu vejo as coisas acontecendo. Uhum. E estando muito próximo dos prestadores de serviço que executam, eles mesmos ficam falando, cara, não faz assim, ou ajusta no próximo, tá vendo? Aqui a melhor forma é essa. Então aí a gente vai adaptando, aí eu já vou transferindo esse conhecimento pro escritório, e aí as coisas vão ficando mais redondinhas, né? Não que não vai acontecer de ter um problema. Isso é normal. Uhum. O problema sempre vai acontecer numa Obra. obra. Obra É é obra. sinônimo de problema, né? A gente fala que é a forma que a gente lida com o problema, né? Então, Sim. assim, como a gente vai resolver, sabe? Uhum. Eu acho que é isso. Uhum. Isso que a gente gosta de ver. A gente teve um convidado, né,
uns 2 episódios atrás, que ele falou isso. Ele falou a gestão que você tem que ter, né? O relacionamento que você ainda tem que ter com o seu cliente. Você tem que entregar a obra desde o início bem. Não é só o dia da entrega, né? Então, mantendo a boa relação, discutindo, mas chegando num consenso, né? O negócio aqui vai. E hoje, qual é o tipo de padrão de obra que vocês atendem? A gente trabalha mais com interiores, né? De médio e alto padrão. Então, muitos apartamentos e obras, casas residenciais. Isso. A maioria é residencial. Muito pontual, né? Os comerciais comercial que a é gente mais pontual, mas a maioria é residencial. Muito mesmo. Até porque são muito conceitos diferentes, tudo mais, mas não que a gente não pegue, mas não é o foco nosso do escritório, essa parte comercial. A gente tem alguns emblemáticos, né? Que são muito bons. E assim, só pra... É uma curiosidade, porque eu não cheguei a ter escritório, essas coisas. Porque assim, arquiteto eu acho que normalmente quer criar. Eu acho que deve ser o principal ali, né? Você querer projetar um negócio legal, não sei o que. Não, é sério. Eu acho que vem desse conceito, você criar uma coisa do zero, de um papel em branco. Da onde veio ter que ir pra obra? Da Gerdau, você acredita? É? Porque quando eu era da parte de projetos, e até na área comercial, quando eu ia pra fábrica, porque eu ia pra fábrica com o gestor, enfim, quem seja lá. Eu amo lidar com esse público, que a gente sabe que é um público ali que tá na obra, e eu amo lidar com eles. É uma coisa de louca. Eu gosto de estar com o pezinho lá na fábrica, sabe? E eu acho que também vem um pouco da demanda dos nossos clientes, porque no começo a gente fazia só o projeto. Eu imaginei. A gente só o projeto, que a gente fazia o projeto, entregava de vez em quando, sei lá, às vezes alguma visita só para tirar dúvida de um fornecedor ou outro na obra. Mas a gente via que o cliente falou, não, eu preciso de alguém aqui para cuidar, eu não tenho tempo. Ou então tinha muitas dúvidas dos fornecedores, aí a gente estava toda semana na obra, mas não estava cobrando por aquele serviço, né? Eu falei, não, então calma, a gente tem que organizar isso, porque é uma área que os clientes estão precisando de alguém para tocar para eles. Então foi aí que a gente resolveu colocar também a gestão de obras no... Que aí também a gente pega as questões, né? Que assim, estando na obra... É diferente quando a gente tá focado só no escritório. Tem coisas que a gente não pegaria, assim, não pegava no início. E aí também era onde dava os problemas, porque a gente não tá vivenciando ali, a gente não sabe como que é. E até detalhamentos a mais, assim. A gente fazer um projeto executivo, tipo, de 200 páginas, com muitos detalhes, isso, aquilo, pra mim era lindo. Maravilhoso. Mas chegava na obra, será que eles iam usar tudo aquilo mesmo? Ou era só eu perdendo tempo? Eles conhecem, eles conseguem fazer a leitura daquilo lá. Então aí, quando a Camila começou a ir pra obra, falou assim, olha, isso aqui a gente nem olha na obra. É bonito, mas... Não olha. Tá perdendo tempo detalhando isso. Detalha realmente o que é necessário. Porque a gente fazia muitos detalhamentos, isso e aquilo, e não se utilizava no final. Não. E aí, aprendizados, né? Às vezes é uma cota. A gente especificava de um jeito e eu falava, nossa, eu na obra marcando... Não era aqui a cota que tinha que estar. Ela tinha que estar atrelada aqui na parede. Não, tá errado. E aí a gente vai pegando esses macetes, né? Porque eu estava lá, ótimo. E quando eu não tô? Aí eles não têm informação. Aí ficam ligando, aí ficam mandando mensagem. E isso é ruim, né? Porque vai atrasando e não pode atrasar. Tem um deadline. É que vocês fazem a parte executiva, sempre fizeram executivo também. Não só o projeto, mas você faz todo o gerenciamento também. Não, eu entendi que vocês faziam o projeto. Mas vocês já vinham junto com a execução também, já entregava tudo. Execução mais projeto pro cliente. Vocês se responsabilizam pela execução ou não? Só o gerenciamento, né? É o gerenciamento, né? A gente entregava antes o projeto criativo, que é o 3D, e o projeto executivo, que é aquele que vai para a obra e o pessoal vai seguir, né? Com todas as medidas e especificações. Hoje em dia, e aí, de vez em quando, a gente fazia umas 5 visitas pontuais na obra para tirar dúvida. Só que essas 5 visitas viravam 10, viravam 20, viravam... Sem cobrar. Isso. E aí a gente percebeu, não. Mas isso no início faz parte. Faz parte. No início faz parte, porque você tem que fazer seu nome. Não, e aprendizado também, né? Porque também você não tem muita noção. Você vai e fala assim, nossa, fiz alguma coisa errada. Deixa eu ir lá, porque assim, eu só tenho que entregar o problema é meu. Mas assim... É ótimo, pra gente é ótimo. Tudo é aprendizado. São 9 horas e tem um porquê. Então, é isso, assim. Então, a gente muda muito. Essa questão do executivo é isso. Eu tô lá, tô vivenciando. Não faz sentido? Vamos tirar. Ou agora faz sentido isso? Vamos colocar. E vai melhorando. Mas agora, pensando em empresárias também, que são. O negócio ficou melhor ou não?
A parte de obra te traz mais recurso, mais do que projeto, né? É bem mais rentável. Isso é o que eu acabo escutando também normalmente dos escritórios. Sempre, né? Acho que acaba tendo um valor mais agregado que o projeto. Sim. Legal, meu. Legal. Mas aí a gente volta lá para aquelas conversas que a gente sempre tem, né? Por que não investir em um bom projeto? Porque às vezes compensa você pagar mais caro num projeto. Né? Sim, mas eu acho que ainda muitas pessoas não valorizam o projeto como devem ser valorizados, né? E fora, acho que a gente está entrando no mercado com muitos profissionais e que estão jogando preço lá embaixo mesmo. Então tá tem mais essa. Tem uma concorrência desleal aí. E aí a pessoa, talvez o público ainda não entenda a importância do projeto. Acha que é só a ideia do 3D bonitinho, Mas né? é a grande questão que a gente passa, né? Eu, por exemplo, trabalhando com impermeabilização, a gente já falou disso, né? O Érico, ele é um representante de algumas empresas que também vende alguns produtos, um deles é a impermeabilização. Mas a pessoa, ela não vê a necessidade, por exemplo, eu acho, no seu caso, revestimento. Dependendo do tipo do público, ele não vê a necessidade de uma paginação para instalação de revestimento. Só vai ver na hora que ficar feio. Só vai ver quando ele comprou a quantidade errada. Principalmente. Acabou o lote. E aí veio o lote diferente, mudou a cor. Então, aí, depois do BO, que eles lembram que, nossa, se eu tivesse feito um projeto... daria certo. O negócio mais básico, assim, alvenaria. Você tem de alvenaria isso hoje em dia. Só que o cara fica comprando por achômetro, ainda tem isso, tá ligado? É um negócio absurdo, meu. Sim. Não, e assim, é questão de tempo, é custo. Você não ter um planejamento, porque nada mais é que o executivo é um planejamento. Você tem ali um caderno com todas as especificações do que você quer. Então, você viu uma imagem, você quer aquela imagem. Então, o nosso caderno está especificando exatamente o que você quer. Então, a gente fala muito que é uma base zero. É uma base zero para orçamentos de fornecedores, de como se guiar, aonde você quer a tomada, o que precisa, compatibilizando. Então, é muito importante. Então, tem cliente que dá valor, super. Tem cliente que fala assim, não, assim, ó, tá apertado, mas eu vou, vai. Mas tem cliente que não dá valor. Que ainda então não entende da importância, a necessidade. Né? E tá tudo certo. Eu falo assim, o mercado tá aí, tá pra todo mundo, né? Então, quando tem clientes que trazem orçamento, fala assim, ó, esse valor, 1/3 de vocês. Fala, amém, vai lá. Porque não faz sentido, né? Isso, aproveitando que a gente tem duas arquitetas aqui, que assim, uma coisa que a gente sente muita dificuldade, né? Eu como fornecedor, né? E ele como executor de um sistema que fica escondido, que às vezes não se dá muito valor, né? A gente vê um valor agregado muito alto nos acabamentos, muito alto. Hoje a gente tem revestimento de 5, 6 mil reais o metro quadrado, né? Eu vendo algumas linhas de argamassa premium, justamente para assentar alguns revestimentos premium. Só que a hora que você vai colocar uma argamassa de R$23, uma C3 convencional, e depois você passa para uma de 150, o cara não quer colocar. Ele não consegue. É que assim, você tem que explicar muito o valor daquilo, né? Por trás do revestimento, que é lindo, maravilhoso. Exato. É a mesma coisa quando a gente coloca lastra, por exemplo, na casa, a gente tem que falar, ó, essa daqui é uma argamassa específica. Ah, mas por quê? Aí você tem que justificar como vai ser assentado, aí tem que justificar o peso daquela peça, tem que justificar um monte de coisa, até ele entender e falar, ah, tá bom. Ou ainda, tem certeza que mesmo assim precisa? E isso não entra na minha cabeça. Não é muita, velho. E sempre o custo mais caro, eu acho que sempre vai ser o do revestimento. Quando a gente fala em acabamento, é o mais caro. O planejado... falando já em obras de interiores, a marcenaria, móveis planejados é o maior valor. Mas é outro lugar que você pode comprar por 10 e por 100 numa mesma obra. Na verdade, tudo numa obra você pode ter essa correlação. Que o mercado tem isso, essa discrepância, né? Depois que inventaram o ripado, então, né? Os móveis, né? Foram pra lua, né? E agora a gente tem uma coisa que antes não tinha, né? Das paredes ser revestidas. Antes os móveis era o painel da TV, o rack, a cozinha. Agora a gente tem painel revestindo parede, revestindo teto. Então a marcenaria aumentou muito, né? O forro ripado entrou numa moda absurda, né? Que é um valor também que acaba ficando ilusório. Sim, então... Mas... Tá maluco, forro ripado fica mais caro que a cobertura hoje em dia. Não, é mais caro. A gente faz muita impermeabilização em cobertura que, vamos dizer, chega
Tem cobertura hoje, quando a gente fala no PVC, né, pra fazer a cobertura plana e tal, sai, sei lá, R$600 ripado, o cara tá cobrando 1.000, 1.100 metros quadrados. É algo mais ou menos... E o cara quer economizar na mão de obra que tá instalando a cobertura, que vai proteger o ripado de R$1 milhão. Agora sabe? Você entende a parte do projeto? Meu, é um entra nessa parte aí do início. E pede desconto a mesma dor de cabeça que a gente, só que eu tive uma cabeça coisa. que eu sempre achava que projeto de arquitetura se tinha muito valor. Pelo menos nas obras que eu faço, eu falo, cara, tem umas arquitetas que passam por aqueles... Né, eu faço muita obra na Boa Vista, Grama, enfim. E os arquitetos ali têm muito valor. Uhum. Eu vejo que, são valores... É como se a gente nichasse, né? São categorias. Tem lá aqueles que vão... É o nome, né? Que já tem reconhecimento, já tá... No mercado. Já tá uma outra situação. Aí já vira como se fosse bolsa de grife. Eu quero meu projeto com aquela assinatura. Sabe, aquela coisa? Assim. Meu, mas é muito pontual, até onde eu vejo. É um nicho que você conta nas mãos, Isso, assim. Sim, é mais pontual. Mas tem. Uhum. Né? Então, acho que vai pra esse ponto. Eu falo que eu ia registrar ali no mediano, no meio ali da fatia. Mas não vai muito do público que atende? Por exemplo, assim, eu tenho certeza que vocês devem atender um público B e A. Vocês não vai chegar no C, não vai pagar. Já passamos. E já foi um aprendizado. Mas conseguiu atender esse público? Então, tinha volume? Não tinha volume. Mas esse público foi o nosso início. Né? Então, esse público é aquele que pagava bem pouquinho e a gente falava, a gente só quer fazer um projeto. A gente precisava de portfólio. A gente só quer aprender, entendeu? Eu falo isso, Périco, eu passei muito tempo, né? No início da empresa, a gente atendia, o condomínio ligava, a gente, vamos. Condomínio ligava, não, vamos. Não fala condomínio. Vocês passam por isso também? Já passou por condomínio, Cara, já passaram? Condomínio liga, tem como? louco. Vai lá. Hoje, condomínio liga, eu acho que ele tem que pagar a sua visita e tá tudo bem. Pra você até lá resolver o problema dele, ele tem que pagar pra você resolver. Né? Porque a gente sente essa dificuldade. Porque assim, o condomínio ele vem pra que ele quer informação. Ele não quer executar, ele quer a informação de como executar. Ele não quer pagar um projeto pra ele isso. Vai procurar o mais barato. Exatamente. Então, eu acho que é um problema da classe, e, não é só engenheiro, é arquiteto, é toda a classe, é toda a cadeia nossa aqui da construção civil, vamos por assim, que, a gente tem tabela, gente. Vai atrás das tabelas de preço, pra que fugir delas, sabe? Fiscalização que é horrível, e agora dos dois, né, são separados, que são separados agora, falta fiscalização, né? Falta o pessoal ter um pouco de consciência, ficar na tabelinha. Só fica na tabelinha. Eu não preciso que mude a tabelinha. Entendeu? Mas a gente vê uns preços. Porque se você chegar num projeto de designer de interiores e falar, é obrigatório ter. Eu não sei, não é RT, né? De vocês, é? A RT. Isso. É a RT também? RRT. RRT? Isso. Que seria? Responsabilidade. Agora a gente sabe, né? A RT a gente sabe, agora eles são RRT. RRT, agora fugiu. Agora o que é o primeiro R? Mas é responsabilidade técnica. O primeiro R fugiu. Responsabilidade. Não. Nossa, deu branco. Só o que você perguntou. Não, tudo bem, a gente segue. Foi pra já mudar aconteceu. Um pouco do Mas, por exemplo, deveria o CAL fiscalizar. Com certeza, e não fiscaliza. Pedem RRT para execução de reforma em condomínio, mas não pedem RRT de projeto, por exemplo. Deveriam pedir. A não ser que você vai fazer um projeto de construção que você precisa apresentar na prefeitura ou no condomínio. Aí eles pedem. Mas, por exemplo, uma reforma de interiores num condomínio de um apartamento, eles vão pedir só da execução. Não vão pedir do projeto. Não pedem. O que a norma, né? A própria norma de arquitetura diz que todos os componentes têm que ter projeto. Não, você tá pedindo para escarificar uma viga para poder colocar alguma coisa. Não é no projeto de execução que vai estar isso. É no projeto. É no projeto. O projeto de execução tá lá, reforma, mão de obra de reforma de um apartamento. E aí perdeu totalmente o controle que hoje eles estão exigindo de uma responsabilidade técnica. E a gente manda, né, o projeto e toda a descrição que contém nele para os condomínios, porque eles têm que aprovar o projeto para que dê sequência. Mas aí não é necessário... RRT. RRT. Caramba, eu não sabia, eu achei que era obrigado também a apresentar o projeto. Então, mas aí é o negócio que é o seguinte, né? Não tem, acho que da impermeabilização fala isso, né? Que não é obrigatório ter projeto, mas se tiver, tem que ter um responsável técnico. Não faz sentido. Oi? Vamos lá, amigos.
faz sentido. Não é obrigatório ter projeto. Mas se já tiver, tem que ter. Então, cara, já joga tudo por... Sim. Não, se você pegar a norma de projeto de arquitetura, ela fala que todos os componentes dentro daquela obra, daquela composição, tem que ter um projeto. Eu acho que o maior concorrente de vocês é o Pinterest, né? O Lobato falou disso. Todo mundo tira foto, print. É assim que eu quero. Não é só fazer isso. Eu já sei o que eu quero. Eu só preciso de alguém que coloque na imagem pra mim. Ah, eu já não. Tenho, e quando fala o desenho? Faz um desenho. Faz um desenho. Aí me quebra. Machuca. Mas eu vi uma vez só, da Boa Vista, que ela desenha tudo à mão. Leva o cliente na obra e desenha à mão. Ainda? É, a Laura Rocha, ela leva o cara lá. É? Assina depois? É. E só vai. Obviamente que isso deve ser só um rabisco e tal. Você falou do desenho. É o desenvolvimento. Eu fiz estágio no escritório aqui em Alphaville mesmo, na época ainda do ITB, que era com um arquiteto Milton Romero. Ele também só desenhava à mão. Ele é bem famoso aqui, né? E aí meu papel era pegar o desenho dele à mão e passar pro computador. Dependendo do desenho, se for tipo médico, você tá, né? Não, mas ele desenhava super bem as fachadas que ele fazia. E realmente é um trabalho artístico. Então, tem você gente mudava que umas curvas lá no meio. Não tinha coisa que falava, não vai dar certo isso aqui. Mas é a assinatura dele, né? Então também ele ficou super famoso aqui na região com a assinatura dele é o diferencial ideia, né? dele, né? É, né? E geralmente quando você entra nos Instagrams dos arquitetos, você vê muito isso, né? Você tem que se identificar, eu porque acho que cada um tem um pouco da sua assinatura. Apesar do que a gente fala muito pros clientes. O projeto não é nosso, o projeto é nosso. Em conjunto, isso. Porque, né, não tem que ficar lindo e belo e ser nada funcional, não ser o que realmente você precisa. Então, assim, tem arquitetos que a gente sabe que vai por essa vertente, mas não é o nosso escopo, né? Mas eu achei... Mas essa, por exemplo, você tocando a obra e a Renata executando o projeto, isso começa a fazer algo ser funcional. Sim. Isso é um diferencial, sim, né? Com certeza. Porque a gente consegue ter esse viés, né, no escritório por causa desse E é uma contexto, demanda né? dos clientes, né? Eles querem... Hoje em dia ninguém tem tempo pra nada. Ele não vai ter tempo pra ficar indo na obra, pra ficar escolhendo o acabamento. Hoje a gente resolve tudo por foto, por vídeo, por grupo ali. Então eles querem realmente que alguém cuide de tudo desde o início, das ideias iniciais, na vistoria, pra pegar as chaves até... Posso me mudar agora, tá tudo pronto. Então... É isso que a gente quer atender nossos clientes, né? Do início até o fim. WhatsApp virou um CRM ali, né? Você cria o grupinho da obra, vai Isso embora. Só até o final. Mas isso é uma grande vantagem de vocês trabalhar, você fazer o gerenciamento e fazer o projeto, porque eu vejo muita incompatibilidade em execução de obra. Sim. Então a gente começa a executar a obra, a gente faz serviço e entrega pro cliente, né? No meu caso, da parte da impermeabilização. O cara fala, mas o rodapé era embutido, sai quebrando tudo. Sim. Então, gente... Perdeu a impermeabilização. Não mas vocês, por exemplo, não devem ser... essa situação deve ser bem mais tranquila. Sim, porque com você já certeza. consegue fazer junto isso. Né, já tem um cronograma tudo de qual vai entrar primeiro, então já tem uma ordem certa ali. É que o seu segmento, a maioria das vezes, são empresas distintas, né? Não, são três, né? É o projeto, gerenciador, a arquitetura e o executor. Então você sempre vai acabar tendo essa dificuldade de conversa. O conflito. Porque hoje eu acho que a maior dificuldade é conseguir equalizar esse projeto, arquitetura e execução. Eu sinto isso nas obras que a gente faz. Você vê, né, que tem muito desse problema, né? Muito. Tem obras que a gente se depara com alguns empreiteiros que tem aquela... Eu trabalho dessa forma. O jeitinho. Aí você tem que falar, eu gostei da sua forma. Mas vamos tentar dar uma mudada aqui. Porque aí você tem que mostrar também algumas percepções, porque tem pessoas que têm uma bagagem muito longa ali de obra, e aí lida de uma forma. Então eu acho que até esse tato meu de estar na obra é se aproximar mesmo, né? Porque com o público na obra você tem que estar próximo, você tem que entender a dor deles, mas também conduzir de uma forma que mesmo que ele tenha 20 anos de trajetória... Não que a Camila vai trazer alguma coisa que ele não saiba. É mostrar que, tipo assim, isso aqui vai ser melhor pra você, entendeu? Se você executar assim, é pra você que vai ser melhor. Então é um outro jeito de levar essa demanda, porque esse é um lado... Porque querendo ou não, somos mulheres, num local que só vai ter homem, então é diferente, né? Então, assim, a forma de lidar é diferente. Ou eles vão te ignorar... Ou eles vão, tipo, ok, Camila, é das nossas, vamos lá. Imagina a gente chegando lá na obra, com esse tamanho todo,
e falar pro cara que tem 20 anos de experiência na obra que o jeito que ele tá fazendo é errado, e que o certo seria o que a gente tá falando, né? Então, tem esse desafio também, né? Tem. Mas é que mudou, né? As coisas evoluíram, os materiais são outros, né? Sim. Um cara de 20 anos atrás, ele não quis se atualizar. E ele acha que o que é 20 anos atrás ainda funciona. Meu, mas sabe o que eu sofro? Eu pego... Isso principalmente em obra predial, residencial, assim. Você ainda tem aquele mestre, né? Que vai lá e tal. Tem alguns, por mais que a gente tenha evoluído, que, ainda são meio fechados para essas novas evoluções, sabe, Robertinho? E aí, que nem eu tive essa semana mesmo, eu fui, o engenheiro da obra era um cara mais novo, tava super aberto a receber informação, e o mestre tava junto. E o mestre cortava a conversa. Então, calma, deixa eu falar, deixa acontecer. Mas ele queria impor o que ele achava que era correto. A opinião dele, assim, pela experiência que ele tem. E tá tudo bem, ele tem a experiência dele. Isso. Mas, tem outras situações, tem outras tecnologias, entendeu? Tem muito, mas eu entendo a dificuldade. Mas você vê, a construção a seco sofre isso, tem condomínio que não pode, né? Sim, mas pensa numa reforma de um apartamento, às vezes o cliente não quer nem um empreiteiro. Ela pega um pedreiro e coloca lá. Imagina a gente falando e conduzindo o pedreiro. Tem vezes que dá super volta, tudo bem. E tem vezes que você tem que ter muita manha na tratativa. Não é vocês que indicam, então, quem vai executar? Não sempre. Tem vezes que sim, tem vezes que não. Porque quando a cliente vai pelo mais barato, acho que prejudica a situação, né? Nós temos os nossos fornecedores, né, nossos parceiros, que a gente sempre indica, né, para os nossos clientes, porque a gente já conhece o trabalho, já sabe da qualidade. Mas, às vezes, o cliente tem, eu conheço tal pessoa que já fez pra mim antes, ou recebi uma indicação e ficou mais barato. Ele fez a casa da minha tia, ficou maravilhoso. Tá bom, não tem problema. Pensando nesse gancho, você pode mandar a pergunta agora. Do quê? Viu? A gente... assim, pensando desde a semana passada, é que acabou acontecendo uma outra situação, né, semana passada, porque a gente tinha pensado num formato do inusitado, que vocês já passaram, né, e aí, mas a gente tava pensando num inusitado mais alegre, né, Robertinho? Porque no episódio passado foi um que não foi tão alegre. Porque, assim, às vezes o inusitado pode não ser alegre, realmente. Pode ser muito triste, né? E aí a gente queria saber, com a vivência em obra, algumas ou alguma, né? Algum momento inusitado que vocês já passaram, assim. Os perrengues da vida. Os perrengues. Não sei se é engraçado, né? Porque esses perrengues nunca são tão engraçados. Depois pode até ser, mas na hora... Agora vai ficar engraçado. A sofrência. Mas já teve um perrengue com pedra, né, Cá? Conta aí. Sim, eram pedras naturais, um apartamento que a gente tá na reta final, ainda não finalizou. Nossa, é recente. É super recente. E aí, atrasou bastante o cronograma por causa disso. Mas a cliente comprou os materiais indicados pela loja em relação às pedras em si, né? A argamassa indicada pela mão de obra, que a mão de obra foi a mesma pessoa que colocou todo o porcelanato do apartamento como um todo. E ele não é especializado em colocar pedra natural, então imagina esse contexto. Então a gente fez a paginação, as pedras ficaram lindas no chão. Então, na semana seguinte, que é uma vez por semana que eu tô indo nessa obra. Na semana seguinte eu ia nessa obra, e aí quando eu me deparei, as pedras estavam escuras. E ele começou a jogar a culpa pra pedra, tipo, porque veio pedras com lote escuro. Eu falei, mas na paginação não tava escura. Não, mas então tira. Você viu que uma pedra escura, não coloca. Aí ele continuou escurecendo. A cliente, um belo dia, chegou lá e a gente vendo aquela situação, não tava legal. A cliente chegou e falou, arranca tudo. Arranca tudo, eu não Aquele quero isso. Aquele aspecto de manchado, né? Isso, arranca tudo, porque eu não gostei, eu não quero isso, nananã. E aí é a situação crítica. O barato que sai caro, né? O barato que sai caro. Que não era especializada. A pedra que era baratinha. O produto que é caro, perdeu boa parte. Uma parte a gente conseguiu devolver, né, pra loja, mas pra criar boa parte... Crédito. Argamassa. O que tava com a argamassa já foi pro espaço, né? Arrancou, tirou, detonou a parede. Não e tem aí como. Foi atraso no cronograma. Muito.
Mas manteve o mesmo revestimento depois? Trocou a mesma característica? A mesma característica. Só mudou pra uma pedra... Ela ficou meio medo trauma. Que ela pegou uma mais clara ainda. Que era branca mesmo. Porque assim, se escurecesse, aí dá branco. Aí ia ficar o que ela queria. E aí a própria loja indicou um instalador de pedras. Então assim, o cara faz isso. A vida dele é isso. Pedra. Ficou lindo. Legal. Tá ótimo. Tá maravilhosa. Vai entregar. Não, ele já finalizou. Então já limpou, já impermeabilizou. Tá ótimo. Agora tá ótimo. Essas pedras naturais, na hora do acabamento. Puta, falamos disso essa semana, é uma loucura. Falamos, porque é uma situação bem complicada, né? Pedra natural não é fácil de trabalhar em nenhuma situação. Nenhum piscina, aspecto. Você põe jal, ela destaca. É natural, meu. É isso. Você não tem controle por aquele material. Cores, né? Exato. Então... Dá bendita eflorescência. Sim. Tudo que... Então eu lembro até que da mão de obra, a primeira, que fez a situação, quando ele pegou as pedras, ele falou, nossa, mas aqui é muito bruto. Eu falei, mas é natural. Você vai ter que trabalhar ela mesmo. E aí eu lembro que isso foi até um dos pontos que ele citou pra cliente. Tipo assim, mas como é que vem uma pedra tão bruta? É porque a pedra é assim mesmo, na verdade, ela é bruta. Aí dessa vez, o cara que sabe, falou assim, não, é assim mesmo. É que a gente tem que trabalhar. Muito então manual, ele corta todos os ângulos da pedra. Tem que cortar pra encaixar. Ele faz o desenho. Entendi. Ele faz desenho na parede, ele vai colocando, agora eu não quero essa... Deixa eu pegar essa pedra. Aqui vai ficar bom. Então eu vou cortar. Tanto que se perde muito, né? Foram muitos sacos ali de entulho, porque se corta muito. Você acrescenta só realmente o miolo, né, da pedra. Ainda bem que o primeiro que errou não sabia fazer, porque foi menos resíduo que sobrou. Ele foi tentando montar, ele foi. Tanto que o dele era muitas pedras, ele batia com um martelinho lá, mas era muitas pedras como se fossem elas inteiras mesmo. Ele tentava encaixar ela inteira. Então era completamente diferente, entendeu? Entendi. Mas, falando em pedra natural, eu já peguei um caso de lixiviação, que foi ocasionado por causa da pedra. Às vezes você contrata algum tipo de pedra, achando que a composição dela é a mesma sempre, e essa daí ela tinha alta concentração de sal na composição dela. Então a água entrava e lixiviava, puxava ela, piscina. A gente fez uma leitura, a piscina estava isolada, não tinha problema de água externa nenhuma que carreasse da proteção mecânica. Na verdade, ela era assentada direto na impermeabilização, então você não teria esse tipo de problema. E aí a única saída que poderia ser era do revestimento. E aí a gente fez uma amostragem e o revestimento tinha muita concentração. O próprio cloro, né, pode trazer um pouco também. O cloro pode também, né, porque ele é base... Os caras precisam ser tratadas com ozônio agora. É ozônio, né? Até torneira, viu? Tem. Que trata... O quê? Com ozônio. Com ozônio? Torneiras. E aí, agora, tem uma outra pergunta que a gente tem feito para todo mundo, né? Pensando também pro lado das empresárias. O que vocês estão pensando pro seu negócio para daqui 5 e 10 anos? A evolução do seu negócio. Tá. Pode ser até do seu ramo, né? Mas do seu Vou contar negócio. nosso macete, não. Vou contar nosso planejamento, não. E o mercado também da arquitetura, o que vocês veem? Olha, a Rê pode até falar muito, porque assim, IA tá com tudo, né? Tudo. Gente, o que é IA agora? A secretária. Né? Eu Nada acho já puxou esse gancho, já deixei com ela. Eu ainda não sou autoridade para falar sobre isso, mas eu tô estudando muito sobre a IA aplicada na arquitetura, né? E hoje eu entendo que o escritório que não começar a utilizar as ferramentas vai ficar para trás. Tá. E as ferramentas que eu digo não é gerar imagem animada, né? Nem texto para WhatsApp, legenda de Instagram. É um auxílio. É um auxílio. É uma ferramenta que você pode trabalhar diariamente nos seus processos, nas suas organizações, e isso facilita muito. Coisas que você demoraria horas fazendo, com o auxílio da IA você faz ali em segundos. Isso ganha mais tempo, produtividade, mais tempo para criar, né? Então, eu acredito que a IA tá evoluindo, assim, em questão de meses, já sempre tem novidades, então... Mas dentro do software também ou não? Dentro do software da arquitetura já estão implementando? Por enquanto ainda não, mas já tem estudos para implementar. Então, coisas que antes que vão estar integradas a SketchUp, V-Ray, Layout, então várias outras coisas que
Alguns dizem, vamos ver se é verdade ou não, que daqui a pouco, por comando de voz, você consegue criar um projeto no Sketch, né? Então, vamos esperar, aguardar. Não deixa de ser um programa de processamento. Você precisa digitar o comando que você quer para você poderia obter. falar o comando. Você fala o que você quer e ele vai criando. Você vai afunilando, né, a sua ideia. Porque aí ele vai interpretando e você vai afunilando. De qualquer forma, precisa de uma pessoa ali, né? Pra conversar. Nem que seja né? pra falar, né? Não, e fora... Fala em inteligência artificial, mas é mais ou menos. Mas né? a inteligência nunca vai ter a sensibilidade de um arquiteto e nem a criatividade de um arquiteto. Não acha que vai substituir. Eu acho que vai ser mais rápido. Exatamente. A entrega vai ser... Seus processos. Os seus processos vão ser... o profissional que trabalha muito só com a parte técnica, burocrática, possivelmente pode ser substituído, porque isso a inteligência artificial faz. Agora, o arquiteto que usa a sensibilidade e a criatividade, né? Aí não tem como, porque a IA, ela trabalha com coisas que já existem. Ela cria a partir de um banco de dados existentes. Uhum. Então, o arquiteto que... Uma cuidadinha, você vai falar. Como fazer o projeto da Renata? Quero igual. Quero exatamente igual. A parte documental, eu acho que é isso. Porque, assim, a gente já tá passando um processo de digitalização, né? Uhum. Até governo, tudo mais, que estão muito atrasados, né? Mas estão passando. Então, eu acho que daqui a pouco, você acabou de fazer um projeto, você já vai dar para enviar, para homologar e tudo mais, vai ser um negócio muito mais dinâmico. Isso sim, eu acho que vai ser bom, né? Vai ganhar uma principalmente produtividade podia ter muito algo grande. em relação à prefeitura, né? Porque aprovar projeto na prefeitura... ainda estão tentando burocracia. segurar, de né? Jesus. Cadê as amizades do estágio? Então... A gente nunca foi nos contatinhos. Porque é péssimo. Gente, é muito chá de cadeira. E pra parte de gestão, você vê alguma novidade, Camila? De gestão. Eu acho que é muito essa questão de tecnologia, né? A Renata já tá aqui, ó. Eu fico Camila, pega a IA pra ser o seu secretário. Seu porque se você falar pra ele assim, ó, vim na obra, assim, assado, aconteceu isso, faz um relatório, ele vai fazer. Eu falo, nossa, sério? Ele vai fazer? E a Renata tá aqui, faz isso. Porque, querendo ou não, acabo absorvendo isso, porque no escritório eu não passei essa demanda pra ninguém. Uhum. As meninas, elas são ali pra projeto. Uhum. Então, acaba ficando comigo. Então, tem momentos que fica bem complicado, assim. Fica uma alta demanda. Uhum. Então, isso vai auxiliar, algo que ela consegue né? automatizar. Então, por exemplo, foi na obra, registra tudo que foi feito na obra. No final do dia... A própria inteligência artificial consegue elaborar esse relatório para a gente não esquecer de nenhum item, para que é importante passar para o cliente, um cronograma dos próximos passos, tudo isso a gente consegue automatizar hoje em dia com a IA. Tá, e para a parte de materiais, para vocês? Que a gente tem visto revestimentos artificiais também. Todo ano tem novidades, né? Né? Então, por isso que a gente vai muito nas feiras, porque... E assim, o bom da gente ter esses contatos muito próximos com os nossos fornecedores é que qualquer novidade que tem, eles já chamam a gente. Uhum. Então, seja do vaso sanitário inteligente, que tá ali quase conversando com você, tem Bluetooth, ele toca um som. Toca música, eu vi, tava na Feicom. Tava dançando, né? O cara tocando sax e os vasos dançando. Isso. Que você não vai colocar a mão, que você não vai levantar o vaso, principalmente pros homens. Então, você coloca o pezinho ali, ele levanta. Então, essa tecnologia tá avançando, com força. Então, assim, ter os nossos fornecedores que vão nos atualizando, porque a gente sabe que no dia a dia é muito corrida. Uhum. Então, quando chegam as novidades, eles já falam, meninas, vem aqui, por exemplo, Porto Belo. Vem aqui no showroom, porque chegou revestimento novo, a gente ainda vai levar para revestir, já tem novidades, e aí a gente vai se atualizando. Então, às vezes a gente leva as meninas do escritório também para ir em lojas, ver, né, as novidades, para entender também algumas coisas. Então, a gente sempre vem captando essas informações e trazendo para dentro. Mas vocês acham que o futuro, para mais 10 anos, vai ser essa pedra natural que vem cada hora mais? Porque a gente vê que isso tá, né? Mas eu acho que são muitas nuances. Eu acho que essa questão do natural dentro de casa veio muito por causa da pandemia. Isso. Então, a pandemia trouxe isso. Porque tava todo mundo dentro de casa, não podia sair, não podia fazer nada, e aí começou a achar defeito em tudo que tinha dentro de casa. Mas eu acho que também... E aí desenvolveu, né? Mas eu também acho que com o avanço de tantas tecnologias, a tendência é que para dentro de casa, as pessoas queiram algo mais... automatizado. Isso em partes, mas prático. Que lembre mais a vida antes de toda essa tecnologia.
Então, tanto que hoje você vê que a tendência, você vai nas feiras, é meio que aquela coisa de casa de vó, com bastante... conforto intelectual. Isso. Você não olhar e não pesar a cabeça. Pra não Porque ficar quando só... sai da porta pra fora é aquela questão. A porta pra fora é aquela loucura, né? Vamos falar de São Paulo. Aquela loucura de São Paulo. Quando vai pra porta, pra dentro, ele quer ter outra sensação. Ele quer falar assim, ai, meu lar. Agora aqui é meu refúgio. Eu já quero isso. descansar. Você Eu moro em chácara, então, pra mim... Pô, eu tô 10 anos pra frente, meu. Tem chácaras aqui em São Paulo, não precisa ir lá pra Americana. Eu moro 10 anos pra todas frente. essas tecnologias, as pessoas querem o conforto de chegar em casa e ter a pedra natural. Mesmo é o que remete à natureza, é ter bastante verde, é ter um tapete confortável, e não só aquela coisa toda moderna. Muito... Não me toque, né? Você acha que as pessoas vão começar a sentir falta disso? Isso. Então? E os estúdios, eu acho que também estão tomando conta, né, Renato? Você acha que não? Você acha que aquelas casas grandes ainda vêm? Eu acho que depende muito região e também depende muito do contexto familiar. Porque hoje a gente tem contextos de casais que contratam a gente para apartamentos, por exemplo, porque tem casas aqui em Alphaville e os filhos saíram de casa, aí eles já não querem ficar naquela casa, aí coloca para vender. Então, assim... Depende muito do contexto e da região. Se tem muitos idosos, né? Enfim, porque aí acaba correlacionando para esse contexto, assim, do tamanho da família. E os estúdios que você falou, tá extremamente em alta. Então a gente tá vendo muito isso, né? Agora vai sair até um aqui em Alphaville que é bem, a gente achou até diferente, porque não tem aquela questão de você fechar em planta. Você vai comprar e você já vai pegar dar a um chave, apartamento. já tá pronto. Vai entregar pronto já. Vai. Pronto. Vai ser no início do mês que vem já, né? Então, e aí metade vai ser hotel e metade vai ser para Airbnb, né? Enfim, vai ser os flats. A maioria é investidores, né? A maioria é investidores. investidores. Mas eu vi que São Paulo tá muito em alta. São Paulo, muito. Meu, eu acho que inclusive essa parte habitacional, essas coisas, ela vai ser otimizada pelo plano do dia a dia da pessoa. Então, que nem hoje a gente tem os estúdios, e na boa, quem mora em estúdio de alto padrão em São Paulo tem casa no interior. Ai, eu ia falar isso também. Então, na verdade, é um refúgio, né? Ele passa a semana lá trabalhando, só pensa naquilo. Deu sexta-feira, deu meio-dia da sexta. Tchau. É a descompressão. Ou é litoral ou é interior. Ele tem uma casa lá, isso. entendeu? Até por causa do home office, né? Então, assim, tá que a taxa agora tá voltando, né? Eles estão voltando pros escritórios Paulo, né? E tudo mais. Tá saindo um pouco essa questão do home office em todas as empresas. Mas mesmo assim, ainda tem. Como tem uma gama muito de tecnologia, né? Então, a gente tem bastante cliente de tecnologia. É home office. Então, quer estar em casa, quer estar no conforto, quer estar bem. Aí não vai querer um apartamento pequeno. Aí não vai querer... Então, depende muito, assim, do contexto familiar mesmo. Eu tenho um cunhado que vai passar por isso. Hoje ele mora em São Paulo, só que ele tá indo pro interior, porque ele quer estar mais perto da família, que é do interior. E ele tem que estar 3 vezes por semana presencial no escritório. Então, ele falou, eu vou alugar um flat do lado, não quero usar carro. Então, ele sai do flat a pé, vai pro escritório, volta. Bateu os 3 dias, volta pra casa. A gente tem uma cliente nesse caso, assim, né? Que ela mora no interior, trabalha em São Paulo, 3 vezes por semana presencial. Ela tem uma casa super confortável, grande, né? Do jeito que ela sempre sonhou no interior. Veio para São Paulo, pediu o nosso auxílio num projeto pequeno, né? Perto da casa que ela tem, bem pequeno, mas para ter o espaço dela aqui. Aí ela entendeu a importância do projeto, falou, não, mesmo eu estando aqui 3 vezes por semana, eu quero me sentir em casa. Tanto que a gente sempre dá nome pro projeto, né, no escritório, e esse é o projeto Amparo, porque ela está amparada mesmo estando ali no meio do caos de São Paulo. É uma extensão da casa dela. É uma extensão da casa dela. Então, não chega a ser um flat, né? Porque aí também ela não quer um flat. Ela ia foi sentir de 2 muito. quartos no Brooklyn, mas assim... Mas perto da casa dela da casa, bem menor. Não é nada, aquele apartamento. Porque ela falou, eu poderia ficar, que é o que ela faz hoje em dia, até o apartamento ficar pronto, né? Que tá em obras ainda. Ela fica em hotéis, né? Mas ela falou, mas eu não me sinto em casa. Eu quero ter minhas coisas, eu quero ter no meu espaço aqui também. Então... É uma coisa que pega. E eu tô fazendo tá fazendo uma obra que eu achei interessante também. É um apartamento que eles estão fazendo em Perdizes ali. Que são apartamentos de 80, 90 metros, mas trazendo alto padrão para esse apartamento. Coisas que eles falam que não...
pelo menos foi a sacada da construtora, né? Coisa que eles achavam que não ia dar certo, que não tem no mercado, na verdade, que é um apartamento de 80, 90 metros, mas tudo que tem no alto padrão. Você não tem hoje nos apartamentos de 80 metros, por exemplo. Mas 80, quando você fala 80 tudo... ele classifica médio já, né? Mas você fala tudo em relação à infraestrutura do prédio? Infraestrutura do prédio. Então sim. você pensa nichos, pensa em já passagens para ar-condicionado, deixando tudo pronto. Né? Quem tinha esse foco aí é a Patriani, né? Ela tem um foco ali. Eu não sabia se ela fazia isso. Mas essa não é a Patriani, não. São sócios da... Bom, enfim, é uma outra pessoa, não lembro o nome, mas eles falaram que é uma coisa que eles acham que vão pegar no mercado também. Se tem apartamentos um pouco menores, não os de 200, esse 300 do metros. Brooklyn é isso. Essa é a ideia, então. Essa é a ideia. É de alto padrão, porque eu acho também menor, que tá mudando a estrutura familiar, né? Antes as pessoas tinham muitos filhos, tinha família grande, então tinha que ter uma casa grande, um apartamento grande para comportar todo mundo. Hoje em dia é um casal, um filho... Um cachorro, o cachorro é mais do que filho hoje em dia, então as pessoas querem um espaço mais prático, mais funcional para o dia a dia, mas que tenha um conforto do alto padrão. Então eles não precisam mais de um ambiente tão grande, né? De 3 salas, 6 quartos, mas querem ter um conforto do alto padrão. 5 vagas de carro. Isso. Ainda tem esses, né? Mas... Não, tem, mas tende, acho que, diminuir em São Paulo, principalmente, né? Até pelo valor. O carro dobrou, né? Óbvio que quando a gente fala da classe A, né, não vem ao mérito, mas assim, no B já é uma questão. Eu já fiz bastante casa, vamos dizer assim, não seria uma classe alta, né? Não A, nem uma Boa Vista, mas pega no Brooklyn, é uma classe média alta. Sim. E muita gente sem carro hoje lá, por exemplo, vivendo no Brooklyn sem carro. Ele não conhece que ele é de Americana. Eu sei onde que é. Já fui. Já fui. Não, mas é nova tendência, né? Que é as coisas muito perto ali. Tipo, aqui tem um restaurante, aqui tem um mercado. Isso. Você resolve tudo ali. Alphaville, dependendo do trecho, né? Tem isso também. Tirando as casas quando é mais afastada, não. Mas quando você pega esse ali, reduto aqui, por exemplo, que está hoje. Dá pra ir a pé. Então é mais tranquilo em relação a isso. Boa! Estamos chegando nos finalmente? Estamos chegando. A gente está limitando um pouco o horário do vídeo, né? O tempo do vídeo. Foi uma estratégia que a gente adotou de 50, 1 hora ali, para não ficar muito longo. Não ficar muito maçante para quem assiste e tal. Porque como o pessoal às vezes tá assistindo num horário vago, né? Às vezes você colocar aqueles vídeos muito longos, às vezes a pessoa... dorme. Brincadeira. Tem isso também. Mas, Robertinho, eu acho que eu queria agradecer vocês, prazer conhecê-los. Deixa uma perguntinha, né? Deixa, verdade, deixa a pergunta final. Pra quem quer contratar hoje, o que vocês acham que o mercado vem sofrendo muito na parte da arquitetura, por exemplo? Um cliente final, né? Os cuidados que ele precisa ter para contratar. Não ir pelo preço. Esse é o principal, né? E comparar serviços. Porque normalmente quando o cliente pega um orçamento, né, principalmente de um projeto de arquitetura, ele vai lá exatamente no valor. Porque vai ter várias variações de preços, né? Mas os serviços que serão entregues serão diferentes, né? Então tem um que vai te entregar só uma imagem em 3D, outro vai te entregar uma planta com algumas medidas, e outros que vai entregar todos os detalhamentos, pontos de elétrica, hidráulica, enfim, tem uma assessoria por trás de tudo isso. Então, eu acho que é comparar os serviços também, né? Além de só bater ali no preço. Pedir uma descrição na proposta, de tudo que vai estar incluso. E aí fazer uma... Porque realmente... E é aquilo também, é o perfil. Tem cliente que só quer uma ideia mesmo, eu mesmo vou fazer. E tem clientes que querem algo mais personalizado. Então, tem que se identificar também, né? O que você está procurando. E o perfil, né, que a gente fala que os clientes, isso a gente fala muito para os clientes, tem que se identificar com o arquiteto também. Então no Instagram, olha lá o portfório deles, porque não adianta você contratar... longo, né? É um relacionamento longo com o arquiteto. Desde o projeto até entregar para a família poder mudar, tem um longo processo ali. Então eles vão ver nossa cara muito. Então tem que se identificar com a gente também. Porque é uma grande relação, assim, seja na parte estética, porque a gente vai tendencionar a ir pela estética que a gente tem, né, mesmo com Pinterest, mesmo com algumas coisas, mas é uma nuance, né, não tem como, mas também em relação a isso, assim, é um longo prazo que a gente vai lidar. Então, assim, menos estressante possível, né, e ter compatibilidade também. Então o Instagram, ele consegue mostrar isso, né, trazer essa face. É um pouco a cara ali de vocês no dia a dia, né?
Legal, meu. Legal. Então, aproveitando o Instagram, se vocês quiserem passar... Pessoal, se é só o profissional, passa. É o estúdio Ma_Arquitetura. Estamos juntas no Instagram. Lá a gente mostra um pouquinho dos nossos projetos e do dia a dia também, os bastidores da criação do projeto no escritório e também um pouquinho da rotina de obra. Lá vocês divulgam também, você comentou dos projetos, mas vocês abrem planta, tudo? É parte técnica também ou você é parte visual? Assim? A gente mostra tudo. A gente mostra, principalmente no feed ali, o resultado final, que é o que eles mais gostam de ver. Mas nos stories a gente mostra um pouco da criação, das ideias, essa parte técnica, dessa construção toda também. Legal, meu. Beleza? Beleza? Acho que fechamos por hoje. Também, né? Gente, segue, compartilha, dá uma força pro canal. Estamos vendo bastante engajamento, né, Robertinho, nos últimos tempos. O pessoal vem comentando, curtindo, vem interagindo com a gente. O negócio tá bacana. Tá indo bem. Então tá bom, tem novidades valeu. nas próximas semanas, né? Tá vindo. Tá chegando a cada dia. Tá certo. Valeu, obrigado, gente. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada.